Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre notação científica. A notação científica surgiu no século 3 a.C. pelo filósofo e matemático Arquimedes. Arquimedes desenvolveu a notação científica para simplificar a representação de números extensos, como, por exemplo, a extensão do universo observável, que é extremamente gigantesca. Essa notação científica ela ajuda muito a simplificar os cálculos feitos com esses números muito extensos. Arquimedes acreditava que o infinito não pudesse existir, mas ele pudesse de alguma forma ser medido. Dessa forma, ele desenvolveu a notação científica tentando como uma forma de conceber o infinito. Bom, a notação científica ela é composta pela forma n vezes 10 elevado a n, onde o n grande significa um número inteiro maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n pequeno significa o deslocamento da vírgula. Alguns exemplos podemos ver, como esse número aqui, 6.590, vocês podem ver que ele tem vários zeros, ou seja, é um número muito extenso. Então, seria quase inviável fazer contas com esse número. Então, para simplificar os cálculos que nós precisamos fazer com certos números, nós usamos a notação científica. Neste caso, a vírgula que estava aqui, escondida no último zero, ela se desloca até depois do primeiro número real inteiro, ou seja, o 6. Então, a nossa notação científica vai ser 6,59 vezes 10 elevado a 15. Vocês podem ver que a vírgula se deslocou até o 6, mas o 5 e o 9 são repetidos, ou seja, o expoente ele vai servir para não precisarmos usar todos esses zeros. E também a notação científica serve para quando nos referimos a números menores do que 1, ou seja, 0, tantos zeros, 16. A notação científica desse número vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Sempre que fazemos a notação científica de um número negativo, o seu expoente também vai ficar negativo, ou seja, de um número menor do que 1. Aqui temos uma explicação de onde está a vírgula de um número como esse aqui, 600 mil, que 600 mil não possui uma vírgula, mas onde fica a vírgula? Bom, vamos usar esse número um pouquinho menor, 5 mil. O 5 mil não tem vírgula, pelo menos visualizando ele parece que não, mas todo número, no seu último número da sua última casa decimal, ele possui uma vírgula imaginária, que nós sabemos que está ali, mas ela não aparece. Ou seja, esse 5.000 vai ter uma vírgula e uma sequência de zeros, porque depois dos zeros vem os números irracionais. Então, essa notação científica vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. 3 é a quantidade de casas que a vírgula se deslocou, até antes do 5. Temos também o 10. O 10 ele não possui notação científica, ou seja, a notação científica do 10 vai ser 1 vezes 10 elevado a 0, ou seja, ele não tem uma notação científica. Então, nós não precisamos fazer essa forma de simplificar com o 10. Temos também as operações com notação científica. Por exemplo, temos a adição e subtração. Na adição, nós vamos somar os números apenas quando o expoente for igual nas duas notações científicas. Quando somarmos as notações científicas, o expoente deve ser o mesmo, pois ele vai repetir no final. Então, aqui temos 10 elevado a 7 e 10 elevado a 5, ou seja, são expoentes diferentes. Então, nós vamos deslocar a casa decimal de um dos dois números para que a notação científica fique com o mesmo expoente. Então, a notação científica do 3,5 vezes 10 elevado a 5 vai ficar 0,035 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, a casa decimal se deslocou mais duas vírgulas. Então, ela ficou no expoente 7, igual à primeira notação científica. Então, a resolução desse cálculo vai ficar 4,4
235 vezes 10 elevado a 7. Para fazer a subtração de uma notação científica, podemos fazer da mesma forma, só que, claro, subtraindo. Então, dessa forma, temos 6,32 vezes 10 elevado a 9, menos 6,25 vezes 10 elevado a 9. Podemos ver que o expoente é igual, o expoente das duas notações são 9. Então, nós vamos apenas subtrair os números reais normalmente. O resultado do cálculo vai ficar 0,07 vezes 10 elevado a 9. Podemos perceber que esse 0,07 vezes 10 elevado a 9 é um número não padronizado, ou seja, a vírgula está antes não está após o primeiro número real inteiro, que seria o 7. Então, ela é considerada como uma notação científica não padronizada. Nós podemos padronizá-la deslocando a vírgula. Dessa forma, vamos deslocá-la menos duas vírgulas, e aí vai ficar 7 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, um número padronizado, pois a vírgula está após o nosso primeiro número real inteiro. Temos também a multiplicação feita com notações científicas. Na multiplicação, nós vamos multiplicar os números reais e vamos somar os expoentes. Dessa forma, temos 4 vezes 10 elevado a 6, vezes 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 15. A resolução desse cálculo fica 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 6 mais, abre parênteses, menos 5, fecha parênteses. E o resultado desse cálculo vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, os dois números foram somados, mas como um é negativo e o outro é positivo, o cálculo foi feito dessa forma. Então, o cálculo ficou menos 9. Temos também a divisão feita com notação científica. Temos a divisão é basicamente o oposto da multiplicação. Ou seja, em vez de somarmos os expoentes, nós vamos subtrair os expoentes e dividir os números reais normalmente. Dessa forma, temos 8 vezes 10 elevado a 17, dividido por 2 vezes 10 elevado a 9. Isso. O resultado desse cálculo vai ser 8 dividido por 2 vezes 10 elevado a 17 menos 9. Ou seja, estamos subtraindo os dois expoentes. O resultado desse cálculo vai ser 4 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, a subtração dos dois expoentes e a divisão dos números reais. Temos também a exponenciação de notações científicas. Temos aqui um exemplo. 2 vezes 10 elevado a 6 elevado a 4 igual a 2... O resultado dessa exponenciação, nós vamos multiplicar os expoentes e vamos exponenciar o número que está exponenciando o de fora pelo número real. Dessa forma, temos 2 com o expoente 4 vezes 10 elevado a 6 vezes 4. O resultado dessa conta, nós temos 16 vezes 10 elevado a 24. Mas aqui vocês podem ver que a vírgula ela foi posta depois do 6, ou seja, ele está depois de dois números reais inteiros, então diferentes de 0. Então, nós vamos deslocar essa vírgula, colocar ela depois do primeiro número diferente de 0. Dessa forma, temos 1,6 elevado a 10 vezes 10 elevado a 25. Temos também a radiciação de notação científica. Na radiciação, nós vamos dividir os expoentes. A radiciação é literalmente o oposto da exponenciação. Dessa forma, nós temos aqui um exemplo. 1,6 vezes 10 elevado a 27. O resultado dessa radiciação vai ser 16, pois a vírgula se deslocou. Então, temos o 16 vezes 10 elevado a 26. E aqui é 26 porque a vírgula deslocou menos uma casa. Então, era 27 e virou 26. Dessa forma, vamos fazer a raiz do número real, diferente de 1,
vezes 10 elevado a 26 dividido por 2. Dessa forma, o resultado vai ser 4 vezes 10 elevado a 13, ou seja, a nossa raiz e a nossa divisão foi feita aqui. Eu trouxe aqui um exemplo, um cálculo de física, onde nós vamos usar a notação científica para chegar à solução. Vamos ver, aqui nós temos o cálculo, a questão. Vamos ver. Determine o empuxo sobre uma esfera de raio 2 centímetros que tem 1/8 de seu volume submerso em água. Ou seja, uma esfera que está submersa em água e ela possui um raio de 2 centímetros e tem apenas 1/8 do seu corpo mergulhado na água. E essa questão também dá algumas informações para que possamos fazer o cálculo, ou seja, o valor de π nessa questão vai ser 3, a densidade da água, que a densidade da água é representada por esse símbolo aqui, ela é 1000 kg por metro ao cubo, e temos também a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui temos a resolução. Primeiro, nós vamos transformar esse 2 centímetros, que é o raio da nossa esfera, em metros. Dessa forma, os 2 centímetros vão se transformar em 0,02 metros. Mas, para que não precisamos fazer o cálculo todo com um número com vírgula, um número menor do que 1 com vírgula ainda, que vai dar muito trabalho fazer um cálculo com esse número, nós vamos fazer a notação científica desse número. Dessa forma, nós vamos ficar com 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E com esse número vai ser bem mais fácil de nós resolvermos a questão. Dessa forma, nós vamos resolver, aqui temos o cálculo do volume da esfera, e nós, no lugar do raio ao cubo, nós vamos colocar a nossa notação científica, que o raio era 2 e se transformou na nossa notação científica. Então, vamos colocar aqui o 4 dividido por 3 vezes a nossa radiação, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Aqui nós podemos ver que nós temos uma exponenciação da nossa notação científica. Então, nós vamos fazer nosso cálculo de exponenciação, que no caso ele vai multiplicar os expoentes, o de dentro e o de fora, e ele vai exponenciar o nosso número diferente de 1. Então, essa notação científica, ela vai se transformar em 32 vezes 10 elevado a menos 6, que é o resultado dessa exponenciação deu 8 vezes 10 elevado a 6, com vezes o 4, que estava aqui, que faz parte da equação, nós temos 32 vezes 10 elevado a menos 6. Dessa forma, nós podemos fazer o volume do 1/8 submerso em água, que é 1/8 vezes a nossa notação científica. 32 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é a nossa notação científica, ela é 1/8 da nossa notação científica, que era o que pedia esse cálculo aqui. Então, nós vamos calcular o empuxo dessa equação. O cálculo do empuxo está aqui. Então, nós vamos substituir as letras pelos valores. A densidade da água, 1000 vezes o volume da água, que é a nossa exponenciação, 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a gravidade, que é 10. Então, o cálculo do empuxo, ele vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, uma exponenciação. Mas vocês podem ver que o expoente ficou maior do que o expoente que estava aqui, justamente porque ele foi multiplicado por 10 vezes 1000. Então, a vírgula foi deslocada. Como esse era um número negativo, a vírgula se deslocou 4 casas. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a menos 2. Mas como nós não podemos usar uma notação científica como resultado de uma equação, nós vamos ter que transformá-la de volta em um número natural. Dessa forma, nós temos que a nossa notação científica, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, vai se transformar em 0,04 newtons, que é o resultado, a resposta do nosso cálculo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido como funciona a notação científica. Espero que esse cálculo tenha
ajudado vocês a verem como ela é utilizada nos cálculos de matemática, física e química, e como ela é tão importante para que possamos simplificar a forma de resolução desses cálculos. Até a próxima.